eu não confio nos juízes que recebem salários absurdos para se sentirem acima da população. Não dá para confiar. Não dá para ver até onde a consciência e a conveniência vão se compondo. Não há decisões que violem as suas conveniências de manter os seus privilégios absurdos, vergonhosos, desumanos, diante do salário mínimo que ganha a população. Entendeu? É preciso levar em conta o contexto internacional, porque os países eles se relacionam igual às pessoas. São os países ricos explorando os países pobres. Toda essa desestruturação que houve aqui dentro do Brasil vem dos interesses internacionais. Desde a época do Getúlio Vargas, quando ele queria montar a Petrobras, os diários associados do Assis Chateaubriand combatia Getúlio diariamente, dava voz para o Lacerda, até derrubaram o Getúlio, porque ele tinha um ímpeto nacionalista. Ele não era nenhum comunista, ele era um latifundiário, mas ele estava investindo na população, ele estava reconhecendo direitos para a população, ele estava investindo na educação. Então ele foi derrubado. O João Goulart, a mesma coisa. Ele fez o Plano Nacional de Alfabetização, estava investindo na população, ele estava investindo na formação dos professores de ensino fundamental e médio. E ele foi derrubado. Assim, a mesma coisa com o PT. Existe todo um contexto internacional. Observe o que aconteceu desde a derrubada da Dilma. A indústria naval foi destruída. Eu passava na Ponte Rio-Niterói, eu via um movimento enorme. Eles estavam fazendo navios nos estaleiros, estavam construindo plataformas para Petrobras. De repente parou tudo. Ficou tudo vazio. Então, destruíram a indústria naval, destruíram a indústria da construção civil, que já estava incomodando no exterior, competindo com grandes empresas dos países ricos. Né? Em 2004, os militares da Amazônia foram mandados para o Vietnã para aprender técnicas de guerra na selva. O Vietnã foi o único país que venceu o exército dos Estados Unidos lá na selva deles. Então, quando o Lula, durante o governo Lula, militares foram mandados para o Vietnã, as corporações já botaram o olho no Brasil, tem que derrubar esse governo. Desde 2004. Aí começou uma campanha para criminalizar o PT. PT foi sinônimo de corrupção. O Estado é corrupto na sua estrutura, desde o Império. A estrutura do Estado é totalmente corrupta, mas essa corrupção ela fica ali escondidinha, fazendo o papel de coadjuvante. Quando um governo começa a incomodar, começa a investir na população, aí a mídia vem, levanta a corrupção e joga a corrupção, que é do Estado, em cima daquele governo. Como a população é desinstruída, não tem condição de formar senso crítico, ela é sabotada em educação, é sabotada em informação, fica fácil conduzir a opinião pública. Fica fácil convencer a população de um monte de mentiras. Fica fácil convencer a população que ela se dá mal é para o seu próprio bem. Vamos derrubar um governo que é corrupto. Lula ladrão, Lula ladrão. Não acharam R$ 1 de roubo nas contas do cara. Mas isso passou batido. Por quê? Porque a mídia é estrangeira. A mídia é corporativa. A mídia foi montada pela Time Life, aqui dentro do território nacional, para formar a mentalidade do povo contra o próprio país. É a mentalidade colonizada, que olha para os Estados Unidos e fala: aquilo lá é o exemplo, aquilo lá é o primeiro mundo, lá é que está a razão, lá é que está a alma do planeta, aqui é só o corpo. Isso é uma tática, isso é uma técnica, isso é uma estratégia de dominação. É preciso a gente perceber que o contexto é planetário, que o que acontece no Brasil não é exclusivo do Brasil, ele está inserido num contexto internacional. Essa rapaziada que está agora nos cargos de mando, que parece uma rapaziada que parou de evoluir lá no ensino médio, era aquela turma problemática que saía na porrada no recreio, que arrumava briga lá fora, é essa rapaziada que está ocupando os cargos. Falando absurdo todo dia, cometendo crime todo dia. Por que não cai? A Dilma caiu sem crime nenhum. O Lula foi preso sem crime nenhum. Esse governo comete crime todo dia. Por que não cai? Agora o tribunal está começando a se mexer, agora o Supremo Tribunal está começando a agir. Por que não agiu antes? Que forças impediram a justiça de agir enquanto os crimes estavam sendo cometidos nos governos?
Porque derrubar Dilma foi um crime. Não tinha por quê, não tinha prova. Prender o Lula foi um crime. Não existia nenhuma prova contra ele. E aí a área jurídica estava paralisada. Que forças são essas que paralisaram o país para essa turba criminosa tomar conta dos cargos? Até agora. Agora estão ameaçando derrubar. São forças ocultas agindo que agora já estão vendo que esse cara tem que ser derrubado. Já não compensa mais manter ele ali. Então ele vai ser derrubado. Mas isso não é por uma questão de legitimidade democrática. Isso é o jogo de interesses dos subterrâneos, dos bastidores da política partidária, que é um teatro de marionetes, onde quem manda está oculto. Olha a existência do Centrão. O Centrão é um crime. Só tem criminoso ali. É gente que se vende, que conforme a verba que recebe, volta de acordo com a conveniência. Não tem consciência nesse grupo. E esse grupo é determinante na política estatal. Como que um grupo desse pode ser determinante? Se só tem gente suja, desumana, perversa, conivente com os crimes sociais. Não dá para acreditar nessas instituições impregnadas como estão. É preciso empoderar a população, é preciso levar conhecimento para a população, é preciso levar informação para a população, mas ela é mantida ignorante, aceita como ignorante, e aqueles que querem fazer a revolução querem conduzir as massas e não informar a população, para que a população decida. Até a esquerda quer decidir pela população. Não há respeito. Não há respeito. O que eu encontrei na parte mais baixa da população foi sabedoria, foi solidariedade, foi humanidade, foi espontaneidade, coisa que não existe nas instituições. É preciso trazer o povo para tomar conta das instituições. Mas isso parece que mete medo em todo mundo. Esquerda, direita, centro, todo mundo que está empoderado nos cargos tem medo de informar a população, tem medo de trazer a população para dentro das instituições, para tomar consciência do que está acontecendo, para saber quais os mecanismos que se dispõem para controlar aqueles representantes, porque eles são representantes de si mesmos. São exceções aqueles que realmente se preocupam com a população. São exceções. A regra geral só tem que se preocupar consigo mesmo. E assim sobrevive lá dentro, atendendo interesses econômicos. Por isso que eu falo, a sociedade não atingiu o patamar de humana. A sociedade não é humana, ela é empresarista. Ela não tem no seu centro de importância o ser humano. Se tivesse, a gente não via gente igual lixo pela rua, nas periferias. Então, no patamar de maior importância, estão os interesses econômicos. Não está o ser humano. Então, a sociedade não tem o direito de se declarar humana, ainda. Estamos trabalhando nisso.